Depois de realizado o ensaio newborn, agora a gente vai começar a diagramar. Vamos começar escolhendo uma boa foto para a capa, para que ela possa compor bem junto com o título do álbum. Evite fotos que contenham muitas informações no fundo, muitas coisas que possam poluir essa composição. Quanto mais liso, melhor. Esse fundo pode ter uma textura sem problema nenhum, mas que não possa ter elementos que criem muito conflito junto com o título. Veja como a alça do cesto e a textura do tapete comprometem a leitura do título do álbum. Essa não seria a nossa foto ideal. A mesma situação acontece nessa foto. A composição do cesto no fundo de madeira e a dobra do cobertor impedem que o título seja lido com clareza. Prefira superfícies lisas, porque o título do álbum não tem caráter apenas informativo, mas decorativo. O nosso álbum vai ser bem clean, com pouquíssimos elementos decorativos, então a nossa tipografia ela tem que ter destaque. Normalmente, a escolha das cores de um ensaio newborn trazem um efeito vintage, romântico, então eu costumo usar fontes que remetam a esse efeito. Mas a escolha da fonte vai depender muito da linguagem do ensaio. Então essa parte a gente fica bastante livre para criar. O importante mesmo é que as fontes escolhidas trabalhem em conjunto muito bem e que tenham legibilidade. A leitura é a coisa mais importante, ela tem que ser bem clara. O uso de uma fonte apenas, diferenciando as duas palavras no tamanho ou nos tipos em negrito e itálico, funciona muito bem. Nesse caso, a gente está usando o princípio da concordância, onde as fontes fazem parte da mesma família e não conflitam entre si. Já um conflito aparece entre fontes quando combinam-se duas fontes que têm características bem parecidas, mas não são da mesma família. Quando a gente combina essas fontes muito semelhantes, mas que não são iguais, na maioria das vezes parece que foi erro nosso. A minha forma favorita de concordar fontes é usando o princípio do contraste, combinando fontes de categorias bem diferentes que atraiam e chamem a atenção do olhar. Eu gosto de brincar bastante com essa coisa de fontes, então eu costumo combiná-las de maneiras bem diferentes. As minhas formas favoritas são essas aqui que eu vou mostrar para vocês. Eu costumo combinar fontes caligráficas como principais e fontes serifadas de apoio para manter um efeito clássico. Já as manuscritas eu combino com as sans serifs para dar um ar descontraído e infantil. Existem algumas fontes que eu chamo de caligráficas retrô e eu combino bastante com as serifadas para os álbuns com uma proposta mais vintage. E por último, eu adoro as manuscritas infantis, porque daí eu combino elas com as sans serifs para um efeito mais infantil e mais fofo para o álbum. Essas são as minhas combinações de fontes favoritas, mas você também pode criar as suas, tudo depende da criatividade de cada um. Mas o importante mesmo é que essas fontes tenham legibilidade, que tenham leitura. Cuidado com o alinhamento das palavras, cuidado para que as fontes não se esbarrem, isso é muito importante. Sempre deixe uma área, um espacinho entre as duas que a gente chama de área de respiro. Isso facilita a leitura. Também é bacana diferenciar as duas palavras do título com as cores usadas. Então a gente brincar com essas cores também cria um contraste bem bacana, que é isso que a gente busca sempre, criar contraste para criar um efeito bem legal para o álbum.